Olá, amigos! Todos aí? Cadê minhas lamparinas para a gente começar mais uma live? Hoje nós vamos falar sobre transtornos mentais à luz do Espiritismo com a Roseli e com o Edu. Um tema super importante nesse momento que nós estamos vivendo. Vão comentando aí quem está chegando. Eu já vi que já temos aí o Marcos, que já está com a gente, Angel. Grande beijo, amigos. Guilherme também já tá aí. Isso aí, Guilherme. Não esqueçam de dar um like, gente. Não esqueçam de dar o like, compartilhar, seguir a página, ativar o sininho, porque todo sábado estaremos aqui às 9 horas com esses nossos amigos queridos, Roseli e Edu. Vamos chamando eles para a gente começar essa nossa live? Olá, Roseli e Edu. Oiê! Olá, pessoal. Bem-vindos. Oi, lindos e lindezas, tudo bem? Nosso encontro, ó, tá uma delícia, ainda mais hoje aqui em São Paulo, tempinho chuvoso, friozinho. Vamos ficar aí em casa e curtir um papo bem gostoso, né? Exatamente. E aí, bora fazer então uma nossa oração para fazer uma prece aí para a gente começar? Vamos fazer. Vamos, hoje é com você. É isso aí. Hoje é nosso momento de prece, então aqueles que se sentirem confortáveis vão fechando aí os olhos, elevando o nosso pensamento, mandando vibrações aqui positivas, elevando o nosso pensamento para o Mestre Jesus, para a espiritualidade amiga, para que possamos nessa noite de hoje trazer à luz do Espiritismo conhecimento a respeito desse tema de transtornos mentais, que possamos ser felizes nas nossas explanações, trazendo maior conhecimento e principalmente mudando aí as nossas ações no nosso dia a dia a respeito desse tema. Que assim, mais tranquilos que estamos, possamos aí iniciar esse nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bora lá? Então, eu queria começar como para não fugir de costume, trazendo um pouquinho do conceito do que são transtornos mentais. E é interessante porque a Organização Mundial da Saúde não tem aí um conceito, né, de transtornos mentais como um conceito oficial. Então, o conceito que eu vou trazer aqui é na área da medicina, né, a respeito dos transtornos mentais, que diz o seguinte, que transtorno mental nada mais é do que algum distúrbio voltado aí para a nossa mente, é quando a nossa mente, de alguma forma, não trabalha da melhor forma, e aí isso começa, de alguma forma, a impactar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e principalmente o nosso convívio aí com a gente mesmo e com a nossa sociedade. E aí, quando a gente fala aqui de transtornos mentais, nós temos uma infinidade de transtornos mentais, né? Desde síndrome do pânico, transtornos bipolares, nós temos a depressão, ansiedade, nós temos a esquizofrenia, temos o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, nós temos uma infinidade aí de transtornos mentais, e a gente vai hoje discorrer um pouquinho a respeito delas. E aí, Roseli, Edu, o que a gente pode falar a respeito de transtornos mentais? Olá, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, conversando sempre com esses temas que dizem respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida, e sem ter a pretensão, né, e o intuito de fazer aqui a parte clínica, médica, diagnóstico, e aprofundar nesse aspecto, que só diz respeito à medicina psiquiátrica mesmo, mas no olhar espírita de enxergar o ser humano, de nos enxergar como ser integral que somos, né? Espírito, corpo espiritual e corpo físico, onde que está a interação de cada um deles. E nós vemos na literatura que todos os transtornos mentais, sem exceção, eles estão como uma base do problema na nossa alma, no espírito. O espírito, ao longo de sua jornada evolutiva, vai propiciando situações pela imperfeição que nós temos, que vão nos trazendo constrangimentos. E esses constrangimentos, essas consequências dos nossos atos, muitas vezes vêm pela lei de retorno muito forte. E quando bate em nós, dá um impacto, e a gente se vê
despreparado para poder lidar com a maioria das situações que nos acontecem. Então, se pega a gente num fortalecido, legal, a gente supera, a gente vai bem e a gente evolui com isso. Mas se pega a gente despreparado, pode abalar bastante a nossa condição emocional e, consequentemente, a nossa condição mental. E o que nós vamos falar hoje é até onde esse aspecto, né, vai refletir no corpo físico e como esses nomes que você citou, né, que são os tratamentos que hoje a medicina psiquiátrica denomina para poder tratar cada um de uma forma diferenciada, atuando muito nas consequências, né, e muito pouco nas causas. E o que nós vamos tentar hoje é buscar o entendimento das causas desses transtornos, para que a gente possa fazer a nossa parte e melhorar muito esse quadro, né, o cenário atual, tendo em vista que os transtornos mentais são as doenças que mais impactam as pessoas hoje em dia. É verdade, né? No mundo atual, a gente tem tido aí cada vez mais, e essa pandemia, ela está revelando mesmo muitos transtornos que, às vezes, a gente nem percebia que a gente tinha, e nesse momento de isolamento, hoje já nem tanto, né, mas no começo da pandemia, a gente ouvindo até a Rádio Boa Nova, os programas e tudo, a gente via muitas pessoas que estavam revelando transtornos que elas não sabiam que existiam, né? Então, é sempre essa questão que a doutrina espírita traz, né? Da gente se observar, da gente olhar para dentro de nós mesmos, né? E buscarmos, é isso que o Eduardo falou. A questão a gente às vezes deixa o transtorno chegar num limite que ele já está bem exacerbado, já está bem ali dentro do seu dia a dia, te prejudicando, mas, na verdade, a gente tem como tratar isso mais no início. E a gente sabe que toda a doença que ela é detectada no início, é tratada, é muito mais fácil de você controlar, né? Agora, se a gente não se percebe, a gente acaba deixando a coisa realmente evoluir demais e pode chegar num estágio mais sério, né? E aí a gente tem que buscar ajudas triangulares aí, né? O médico, o psicoterapeuta e o tratamento espiritual, né? A desobsessão, os tratamentos de passe. É interessante porque já no início ali do desenvolvimento da doutrina espírita, Kardec estudava muito a respeito dessa questão dos transtornos mentais e até para poder diferenciar de alguma forma o que era espiritual e o que realmente era biológico ali, né, das questões realmente físicas de cada um. E já lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, no item, se não me engano, é o item 15, né, ele já fala a respeito dessa questão das nossas dificuldades, das nossas aflições aqui do dia a dia, o quanto, se a pessoa não estiver preparada para essas provas que virão e para essas aflições que virão, o quanto isso pode se transformar em loucura, né? E aí, quando ele fala de loucura, eu gosto muito de trazer o conceito das palavras, porque quando a gente fala de loucura, parece uma coisa de sair realmente totalmente fora da casinha, mas não necessariamente. Loucura é um distúrbio mental caracterizado pelo afastamento mais ou menos prolongado dos seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Então, é realmente o transtorno, os transtornos de forma geral, esses transtornos mentais, mas quando, né, antigamente, acho que não tinha esse conceito também de transtornos mentais, e aí era tudo classificado como loucura, mas fala muito disso, de quando a gente não consegue, de alguma forma, saber lidar com os nossos transtornos do dia a dia, os nossos conflitos do dia a dia, a gente pode chegar nesse estado de loucura, né, que na época era classificado dessa forma, e até mesmo, muitas vezes, se a gente não tiver condições de lidar com essas situações, levar até mesmo ao suicídio, né? A gente está saindo aí de um período que a gente falou tanto do Setembro Amarelo, né? Das questões de suicídio, e que muitas vezes, se a gente não sabe lidar com essas questões do nosso dia a dia, pode-se aí aparecer, né? Algum distúrbio que se a gente não detectar de forma rápida e não souber como lidar com esse tipo de transtorno, as pessoas podem, né, chegar a esse destino aí de se suicidar. Então, a gente tem que ter muito cuidado e ter esse olhar atento com essas mudanças de comportamento, né, com esses sintomas que podem ir surgindo, essa oscilação de humor, muitas vezes, né, que a pessoa está bem, de repente está mal, e de repente fica bem de novo. Então, a gente tem que observar muito isso.
E a gente fala muito da questão da ansiedade e da depressão, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e a gente precisa saber que nós temos milhões de pessoas com transtornos de ansiedade e depressão. A gente está falando que da depressão no Brasil, a gente está falando de 11,5%, 11,5 milhões de pessoas com depressão e 18,6 pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, são, assim, praticamente 10% da população do Brasil tem transtornos de ansiedade. São patologias que elas andam em conjunto, né? Normalmente, as pessoas que têm depressão, elas têm também quadros de ansiedade, quadros de euforia, né? Desenvolvimento de toque, muitas delas. Vai depender realmente muito da sensibilidade que a pessoa tem em determinadas situações, né? Então, aquela pessoa que tem muitas manias, muitos medos, acaba desenvolvendo o síndrome do pânico, outras fobias, né? E desenvolve também essas questões do toque, que são manias que a gente acaba tendo, e tudo isso é como uma forma de escape, né? O toque, por exemplo, é uma forma de alívio que a pessoa tem. A pessoa ela vai criando rotinas, vai criando métodos sistemáticos de vida, e para ela recorrer àquela situação, aquele ritual é um alívio, né? Como se ela desanuviasse, vamos falar assim, a mente, né? De situações que estressam. Então, são tudo válvula de escapes que a gente tem. Quando isso que você falou, né, Monique? Quando a gente tem dificuldade de enfrentar a nossa realidade, de enfrentar os nossos medos, desafios, e, na verdade, eu acho que, atualmente, a gente tem sido muito testado nesse aspecto dos desafios, né? A todo tempo a gente tem, quando não é um desafio de dentro da sua casa, é um desafio no seu trabalho. Então, essa busca da gente procurar se fortalecer mesmo nessa fé raciocinada que o Espiritismo traz para a gente, é a ferramenta, né? Não tem como a gente tentar escapar disso. O Espiritismo não como uma religião, mas o Espiritismo como um entendimento racional das coisas que acontecem na nossa vida. Da gente não achar que nem tudo vai ser sempre baixo, tristeza, depressão, nem tudo vai ser sempre alegria, felicidade e euforia. A gente aprender a lidar com a linha do meio, né? Do equilíbrio é sempre a melhor forma, né? Exatamente. E também no Evangelho, quando a gente fala aqui do capítulo 5, né, que fala bem-aventurados os aflitos, e lá também tem um item específico falando sobre essa questão da loucura e do suicídio, né? Ele traz muito essa questão das nossas vicissitudes. Se nós não soubermos enfrentar no dia a dia as nossas vicissitudes, a gente acaba caindo nessa situação aí de loucura. E é importante a gente lembrar também que muitas dessas nossas vicissitudes, das nossas aflições, fomos nós mesmos que pedimos para passar por elas aqui, né, na nossa programação reencarnatória. Só que quando a gente pede, a gente acha que a gente vai ter força para passar por tudo isso. E quando chega aqui na realidade, né, Roseli, muitas vezes a gente acaba se frustrando, né? A gente promete tudo, é igual o namorado quando quer casar, quer conquistar a mulher. Promete tudo, vou fazer tudo, vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, você maravilhoso como marido, não sei o quê, e depois a hora que casa, nem sempre cumpre. Não é o caso do meu marido aqui, graças a Deus, né? Vamos puxar a sardinha para quem tem que ser. Mas só para brincadeiras, para a gente esfriar um pouco, que os temas têm sido bem densos ultimamente, né? E eu gosto de brincar um pouquinho. Mas, enfim, é essa questão mesmo, a gente tem esse poder de escolher, desde que a gente tenha lucidez para isso, a gente muitas vezes escolhe situações mesmo, e a gente traz resquícios das vidas que nós tivemos, né, de traumas que nós vivenciamos, e são inconscientes, a gente não tem ideia, isso está em nossa mente, mas a gente não sabe de onde vem, e são gatilhos que às vezes, que a gente estava até falando na prévia, nós aqui, né, que são gatilhos que são despertados. Então, às vezes a gente nem tem ideia, mas uma pessoa, uma situação simples que a gente vivencia na rua pode já despertar um gatilho inconsciente em nós, e aí trazer à tona uma fobia, uma ansiedade. Esses transtornos, eles são difíceis até de diagnosticar, né? São transtornos de raiz espiritual, são transtornos de raiz orgânica, da mente da pessoa, do cérebro dela que vem com essa problemática mesmo, né? Então, é bem complicado, né? O que eu sinto ainda
nos nossos dias, né, que você vê, a Organização Mundial da Saúde, ela já trata o ser humano como um ser integral, corpo, mente e espírito. Mas os médicos, eles ainda têm uma dificuldade, principalmente os médicos psiquiatras mesmo, né? Não é criticando não, tá? Mas é trazendo que a gente tem que trabalhar dentro de um processo evolutivo e encarar que essa situação, ela existe. Nós somos seres espirituais, né? Não precisa ser espírita para você acreditar nisso, mas a gente tem que entender que nós somos seres assim, divididos, mas que trabalhamos todo em equilíbrio e em conjunto. Então, uma coisa, ela tem a ver com a outra. E, às vezes, eu sinto um pouco de pena de que, na atualidade, a gente ainda não tenha médicos de todos os segmentos, de todas as ordens, preparados para tratar a gente como um ser humano integral. É interessante você trazer isso, não só dos médicos, que muitas vezes não conseguem fazer o diagnóstico, mas nós também, como espíritas, recebendo pessoas dessa forma, né, que tem algum tipo de transtorno, não sabendo lidar no momento que a gente recebe essas pessoas nas casas espíritas, né, de saber ali no momento, primeiro, ter uma pessoa para receber, porque não são todas as casas espíritas que tem, né, ali o atendimento fraterno, que consiga sentar com essa pessoa, conversar, né, ter o preparo para receber pessoas, muitas vezes, com transtornos mentais, porque nem tudo é do espírito, né, eu queria até que vocês comentassem a respeito um pouquinho disso, né, de que muitas vezes a gente entende que nesse momento do atendimento tudo é espiritual, né, pode ser um caso de obsessão, pode ser influência dos espíritos, e na maioria das vezes não é, né, o problema muitas vezes é do próprio espírito, né, da pessoa que tá ali com algum tipo de dificuldade, e as casas espíritas precisam estar preparadas para receber, né, essas pessoas. É verdade, quer falar? Pode falar. Esse papel da casa espírita na questão dos transtornos mentais, é muito importante que os trabalhadores tenham a consciência do que está acontecendo ali, para que também não sejam, não pratiquem, né, esse julgamento antecipado com relação a processos obsessivos, porque muitas vezes a pessoa vai chegar relatando, ouvindo vozes, vendo coisas, e aquilo pode estar ligado a alterações mentais do estado emocional abalado da criatura. Como é que o trabalhador espírita que está na casa espírita, como é que ele tem que atuar quando ele se vê diante de uma pessoa com algum tipo de transtorno mental, diagnosticado pelo médico ou talvez ainda não diagnosticado, um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, um quadro de pânico. Então, a primeira orientação, a primeira diretriz que o atendente tem que ter é que a pessoa que está ali diante dele é um espírito com uma história. E que nessa história da jornada desse espírito, ele se comprometeu, ele pediu uma série de provas. E ele está tendo dificuldade de lidar com as provações que ele pediu na espiritualidade. E isso está causando um conflito mental entre ele. A vontade de desistir, de não enfrentar aquele problema, e o dever de enfrentar para poder evoluir, porque foi um comprometimento dele. Então, ele está nesse dilema, e aí é que ele está na maior parte do sofrimento. Ele não sabe se ele fez tudo o que ele podia fazer, dando um quadro de ansiedade extrema, né? Será que eu fiz tudo? Será que vai acontecer alguma coisa? Será sempre pensando que no futuro vai acontecer alguma coisa? Ou um quadro de depressão extrema, se sentindo incapaz de poder atuar. Então, a gente tem que ter consciência de que ele tem capacidade, ele sabe, só que muitas vezes eu não preciso falar isso para ele logo de cara, eu vou ter talvez algumas conversas, um tratamento de passes no meio, para ele se reequilibrar, para que depois eu vá aos poucos conversando com ele, depois das primeiras semanas de tratamento, aí eu vou pegando os pontos que ele pode melhorar. Então, essa é a parte que o espírita pode auxiliar. Agora, tem uma parte que o espírita não dá para auxiliar, que é na parte médica. Ou seja, o problema da pessoa pode ter ficado tão intenso que afetou o corpo espiritual e afetou o corpo físico. Então, precisa de uma intervenção medicamentosa, porque aí o remédio faz com que ele consiga parar de ter pensamentos repetitivos e problemáticos, ou depressivos, ou de alucinações, para que ele consiga dar foco naquilo que ele pode mudar.
que é a questão espiritual dele, o enfrentamento do problema, mas ele precisa que aquilo que já alterou as condições químicas do cérebro devido a constantes desgastes emocionais por causa da depressão, por causa da ansiedade, por causa do pânico, aquilo vai causando no cérebro um problema, né? Eu tenho esse problema na família, ainda essa semana eu fui acompanhar a pessoa ao médico, né, ao psiquiatra, e o que a doutora psiquiatra falou é que, assim, os quadros de intensidade, de crise de ansiedade ou crise de depressão, eles vão causando danos que vai dificultando para que a pessoa estabilize novamente. Então, se ela toma a medicação corretamente, ela se mantém estável, ela tem mais condição de continuar estável. Porque quando tem crise, muitas vezes a pessoa para o tratamento médico e fala assim, não, eu só vou receber passe, porque daí eu vou melhorar. E não é isso, né? Então, ela vai tendo variações e quadro alternando, né? Alteração de humor, né? Alteração de humor entre os quadros depressivos, ou o problema que ela tem, crise esquizofrênica, que seja, e depois, para voltar ao normal, vai ficando cada vez mais difícil, né? Mesmo a medicação precisa ser aumentada, precisa ser dosada novamente. Então, assim, então o espírita que atende a pessoa com o transtorno tem que entender esse contexto dela, que é um espírito em evolução, que tem o seu enfrentamento, mas que pode já ter afetado o corpo físico, pode ser dessa vida, ou pode ser de vida passada, isso não importa, né? Não cabe a gente ficar ali especulando nesse momento, e ela vai precisar da orientação médica. Aí os dois tratamentos juntos é que vão fazer o sucesso maior do tratamento da pessoa, né? O parte espiritual com a parte médica. Aí sim, então a gente tem que ter essa consciência, né? De que até esse ponto a gente vai tratar lá na casa espírita da parte espiritual, vai trazer valores evangélicos para modificação dos pensamentos, para modificação das atitudes, mas precisa do medicamento até mesmo para ajudar isso, porque enquanto a pessoa está lá com os pensamentos conturbados, ela não consegue fazer mais nada, né? É interessante isso, porque, por exemplo, no caso da ansiedade, todos nós temos um pouco de ansiedade também, natural, né? E aí, numa dessa, você vai numa orientação, né, nesse atendimento fraterno, fala que está ansioso e muitas vezes tem esse diagnóstico errôneo, tem que ter muito cuidado, porque a ansiedade patológica, a diferença dela para uma ansiedade normal, porque todos nós somos ansiosos e queremos saber o que vai acontecer no futuro, temos medo do que vai acontecer no futuro, né, que é um pouco do que a gente está passando agora nessa situação de pandemia. Muitas pessoas estão extremamente ansiosas, querendo saber se vai sair a vacina, o que pode acontecer, né, e ficam gerando essa ansiedade com receio do que pode acontecer no futuro. E aí, o que muda realmente da ansiedade natural para a ansiedade patológica é o excesso, a força, né, dessa ansiedade, e principalmente quando isso se torna uma coisa contínua, né. Então, se a gente, de alguma forma, vê uma pessoa ansiosa ali, que mesmo que seja momentaneamente, já entende que ela tem um quadro ali de transtorno mental, ou até mesmo uma influenciação espiritual, é muito perigoso, né? A gente pré-julgar e dar um diagnóstico ali logo no primeiro atendimento. Então, precisa realmente fazer todo esse acompanhamento. E na depressão é interessante porque Joana de Ângeles fala a respeito da depressão, que a depressão nada mais é do que a gente tem ali no nosso germe, né, no nosso perispírito, essa propensão de ter depressão, e conforme as situações sociais, né, conforme as situações familiares, isso pode despertar ou não a depressão na pessoa, né, então, a gente já tem uma predisposição por coisas que nós já fizemos aí em vidas anteriores, né, que a gente tem um sentimento de culpa, e aí eu queria que, até, Edu, se você puder comentar um pouquinho a respeito dessa questão da culpa dentro dos transtornos mentais. Exatamente, Monique. Uma boa parte da literatura espírita, tá? Vou trazer aqui à tona os livros que foram psicografados aqui do Manuel Filomeno de Miranda, chama Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, e esse daqui não foi psicografado, mas é um trabalho da Sueli Calda Schubert, sobre transtornos mentais, tá? É uma obra que fala de todos os transtornos, de como é que é o aspecto físico mesmo e o aspecto espiritual de cada um deles. E nessa obra nós vamos ver que muitas causas dos transtornos mentais, se a gente vai investigar lá no fundo, existe um fator preponderante que é a nossa culpa.
a nossa dificuldade de nos perdoarmos como sendo espíritos imperfeitos que estão evoluindo, que podem errar. Então, não se tem a prática comum do auto-perdão. Então, se pune muito, causando uma fixação mental, e essa fixação mental trazendo até quadros de debilidade mental. Existe uma obra, um livro, muito interessante que eu recomendo para quem se interessa pelo assunto, que é Deficiente Mental, Por que Fui Um? Não me lembro o nome da autora, mas ele foi psicografado, e são histórias de diversos espíritos que reencarnaram como deficiente mental. E eles foram, depois de desencarnado, dessa última experiência como deficiente mental, eles contam os casos que levaram a essa deficiência mental. Um caso emblemático desse livro é o caso de Adolfo. Adolfo é um jovem com síndrome de Down. Ele reencarna numa família normal, equilibrada, tem o pai, tem a mãe, ele tem uma irmãzinha. Ele reencarna nessa família com síndrome de Down e ele tem uma vida tranquila. Ele tem algumas discussões ali com a irmã, enquanto ele está encarnado, e ele tem um pavor enorme de médico e de hospital. Toda vez que ele precisa ir para o médico, para o hospital, era um sofrimento, ele não conseguia, ele não sabia por quê, e os pais também não sabiam por quê, mas toda vez que vinha uma pessoa lá com vestido de branco, ele entrava em pânico, né, e não conseguia fazer nada. Então, o médico tinha que vir com uma roupa normal, atender em casa, para poder passar uma medicação, porque ele não tinha jeito, ele não ia para o hospital de jeito nenhum. Bom, Adolfo desencarna e vai para o plano espiritual. E ele, lá no plano espiritual, assume ainda a forma com síndrome de Down, aquela aparência física que ele tinha na última existência. Ele é recebido num educandário com outras crianças, ele desencarna muito jovem, né, a síndrome de Down às vezes traz algumas complicações de saúde, ele desencarnou muito jovem, e ele chegando lá, ele começa a querer saber o porquê que ele encarnou com síndrome de Down. E ele vai pesquisar até que tem uma tutora que está indo devagar com ele, mas acaba levando ele até um local onde ele tem acesso às informações. E aí ele tem acesso à última existência antes da síndrome de Down. Ele tinha sido um médico, né? Ele tinha sido um médico e foi convocado para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. E lá nesse campo de atuação que os médicos em guerra atuam, eles tinham um hospital, né, que era um hospital de base, mas que, assim, eles socorriam os dois lados. Eles socorriam tanto os inimigos feridos, quanto os compatriotas deles também feridos, mas eles tinham que atender todo mundo, que o médico tem esse comprometimento, tá? Chegou uma hora ali, que lá no acampamento dele, enquanto ele estava atuando, estava com escassez de recursos. Então, ele, junto com outros 2 amigos médicos, decidem que eles vão antecipar a morte dos inimigos. Tá? Então, eles começam a fazer procedimento, deixar de atender os inimigos que estão ali precisando de atendimento, deixam eles morrerem, né, e vão cuidar só dos amigos. Muito bem. Os 3 médicos desencarnam, tá? E ele, quando desencarna daquela existência, ele vê o que ele fez. Ele se depara diante do quadro de tantos que ele deixou morrer, que ele poderia ter salvo, e o ódio tremendo contra eles, porque também sabe, e ele se sente culpado. E ele começa a se culpar daquilo, falando, nossa, como você foi idiota de ter feito isso. E ficou com aquela ideia fixa, tão fixa, que na encarnação dele, ele reencarna com uma debilidade mental. Mas aí surge a dúvida, cadê os outros 2 que estavam com ele lá e tomaram a decisão? E aí ele vai atrás de saber o que aconteceu com os outros 2. Bom, um deles reencarnou na Europa, numa família rica, e só que numa determinada idade ele sai de casa e começa a viver como um mendigo. Então, quando ele encontra ele ainda está encarnado, nessa outra encarnação, só que vivendo como um mendigo, e ao se aproximar, os pensamentos dele é assim, você não presta para nada, você não serve para nada, você não é ninguém, você não é nada. Foi assim que ele
reencarnou. E ele falou, poxa, mas cadê o outro terceiro? Foi atrás, e o outro terceiro tinha reencarnado também numa família na Europa, com muitas posses, e se formou médico novamente. Só que dessa vez, ele estava na África. Ele estava na África numa missão ali daqueles voluntários, né, dos Médicos Sem Fronteiras e tal. Não fala o nome, né, mas fala que ele está numa missão voluntária na África, abriu mão de tudo que tinha na Europa, todos os recursos, todas as mordomias, e vai para lá ajudar aquelas crianças subnutridas, com aquelas doenças infecciosas graves. E tem uma enfermeira que se aproxima dele na hora e fala assim, nossa, doutor, eu fico admirado da sua devoção, porque o senhor tinha tudo, né? O senhor tinha medicina na Europa, poderia estar lá, tranquilo, e está aqui cuidando desses coitados aqui, né? Desses infelizes. E aí ele fala assim, olha, eu não sei como que eu cheguei nessa conclusão, eu só sei que eu tenho que estar aqui. Eu só sei que na minha cabeça eu só falo, vai para lá, faz isso, faz isso. Então, o que acontece? Quando a pessoa, não necessariamente uma deficiência mental de nascença, seja um castigo, entende? A pessoa ela pode escolher a sua reencarnação com uma missão de amor. Então, se hoje nós estamos sofrendo alguma questão assim na família ou conosco, não é um castigo para nós. Então, a gente tem que ter essa consciência. Se a gente está num quadro depressivo, um quadro de pânico, um quadro esquizofrênico, esquizoide, não importa, tá? A gente não tem que carregar isso como sendo uma falta nossa do passado ou uma escolha que eu fiz para eu sofrer. É uma escolha que eu fiz para eu superar, para eu vencer. Mas como que eu venço isso? Como o terceiro médico, escolhendo uma missão de amor. Ele não tinha defeito mental, ele não tinha defeito físico, nasceu numa família de posses, mas ele usou isso, dessa vez, toda a inteligência dele, toda a capacidade dele, para promover um ato de amor. Então, esse é o sentido de quem vem com as dificuldades, que transformar essas dificuldades em ato de amor, dentro daquilo que você souber, dentro daquilo que você tiver de melhor, né? Execute esse ato, continue o seu trabalho, fortaleça essa obra de caridade, porque isso vai te curar. Qualquer outra coisa fora disso vai somente passar a dor, uma medicação que ameniza, mas fora da caridade não há salvação. Né? Não tem como a gente conseguir reerguer sem esse trabalho. Então, acho importante a gente não assumir qualquer tipo de culpa por ter essa doença, né? Nós que somos espíritas, que entendemos as consequências mentais dos nossos atos, né? Por meio da culpa. Então, vamos trabalhar a culpa agora com amor dessa vez. Muito bom. Roseli, o Guilherme trouxe uma pergunta, se você puder até ajudar aqui na resposta. Nessa pandemia, poderiam dar dicas do que podemos fazer para melhorar os nossos transtornos? Estou entendendo aqui que ele está falando um pouco dessa questão da ansiedade, né? Que a gente pode ficar de alguma forma mais ansioso. Como é que a gente mantém esse equilíbrio? E a Melina já colocou aqui, bora fazer meditação. A meditação é bom, mas aí eu confesso que eu precisava, porque eu sou ansiosa, né? Mas eu ainda não consegui fazer muita meditação. Mas a gente encontra outras formas de meditar, né? Que às vezes não é daquela de você ficar com o teu pensamento ali mais sossegado, mas é fazendo coisas que te dão prazer, que você gosta, que te distrai a atenção, né? Que te agrega momentos bons. Porque o que acontece? A gente tem a mente vazia, a gente dá a oportunidade de entrar um monte de coisa ruim, que é a nossa tendência, né? Então, a gente tem que realmente procurar, a maior parte do nosso dia, a gente está com a mente ocupada, fazendo coisas bacanas. Olha, eu, assim como eu tenho meus medos, meus receios, como acho que todo mundo tem, né? E eu entendo assim, às vezes de manhã, já falei na outra live, né? Eu acordo meio esquisitinha, sabe? Meio assim, para baixo, meio com aquele negócio, como é que vai ser o dia hoje? Aquelas inseguranças que a gente tem, né? Aí, olha, eu uso vários recursos. Primeiro, ouvir a Rádio Boa Nova. Às vezes eu tenho umas certas insônias à noite, eu pego o meu fonezinho lá e fico ouvindo a Boa Nova,
porque ela não para, né? Então, é programação direto. E aí, o que acontece? É igual um copo de água suja. Cada vez que você vai pingando uma gota de água limpa ali, aquela água suja vai saindo. Então, eu vejo a minha mente como cheia ali de sujeirinhas, né? Então, eu vou pingando ali ideias boas, pensamentos bons, preces, evangelho no lar, os nossos trabalhos na casa espírita, né? Que a gente dá aula, a gente faz as palestras, então, essas lives maravilhosas. Então, tudo são recursos que faz com que a gente se ligue ao alto, né? Porque, estava até falando com o Eduardo hoje, né? Quanto mais a gente se engaja na prática do amor, da caridade, né? Mais a gente se torna importante, ferramenta, importante instrumento de Deus aqui na Terra para a gente melhorar esse mundo. Então, a gente aqui, nós, todos que estamos aqui reunidos hoje, e os vários milhões de outras pessoas dentro da sua conduta, que às vezes não é nem religiosa, nada, né? Mas são pessoas que têm uma conduta dentro do amor, dentro da caridade, a gente começa a se tornar essas pessoas importantes para Deus, na providência, né, que Ele tem aqui para o nosso planeta Terra. Então, a gente começa a ser mais amparado, a gente começa a estar com os olhos e ouvidos mais atentos a tudo que eles querem nos mostrar, né? Então, eu tenho feito sempre isso, falo da minha experiência com as minhas dificuldades, né? Eu tenho procurado, assim, lotar o meu dia de coisas, atividades boas. Então, estou separando momentos para eu fazer, coisas que eu gosto, a gente faz as coisas da rotina do nosso dia, que nem sempre a gente gosta, mas tudo a gente faz com amor, né? Teve um dia que eu estava assim, danada da vida, né? Aí me veio uma intuição, falou assim, por que você não começa a agradecer a tudo, né? E sabe que eu fiz isso, gente, e resolveu? Porque muita coisa que às vezes você faz com aquela raivinha, né? Você fala assim, ai Deus, agradeço por a minha pia tá cheia de louça, porque é sinal que a gente teve comida, tinha família em casa, e a gente teve como se alimentar. Esse monte de roupa para lavar, sinal que a gente tem roupa, tem dinheiro para comprar, vestir nossa família, nossos filhos, nossos netos, né? Então, a gente começar a agradecer, isso começa a trazer outra energia para a gente, né? Então, eu falo assim, muita prece e fazer essas coisas boas, as boas leituras, né? Engrandecimento espiritual. Eu já falei, né? Eu sou suspeita de falar, mas para mim espiritismo é remédio para tudo. A gente agora está começando a esbarrar, né, no assunto, essa dúvida também o seguinte, o que acontece quando eu disperso os meus pensamentos, quando eu deixo eles vagando para esse lado mais negativo que está me trazendo um problema, o que acontece? O que acontece no meu redor, no plano espiritual, quando eu começo a fazer isso? E quem é que está vendo isso? Quem é que está de olho nisso? Em que tipo de outros amigos eu estou me afinizando, né? Quando eles olham essas imagens que eu estou projetando na mente. E essa imagem, ela é projetada ao nosso redor, né? A gente não vê fisicamente, mas no campo espiritual aparece tudo aquilo que nós estamos pensando. Se molda como se fosse uma grande tela de cinema para quem quiser ver que estiver no plano espiritual. E ali, pode ser que, dependendo do que a gente esteja pensando, a gente tenha pessoas que se afinizem com aquilo que nós estamos pensando. Ou então, tem pessoas que falam assim, bom, agora só faltava isso para eu poder afundar ele de vez, né? Então, agora a gente vai para esse outro lado do transtorno mental. O que pode acontecer nesse momento em que eu deixo a minha mente vagando, livre, e eu não tomo uma ação efetiva para poder mudar isso, né, Monique? Eu queria trazer um trecho aqui do livro do Manuel Filomeno de Miranda, né, Psicografia de Divaldo, que é o Perturbações Espirituais também, que é maravilhoso, que ele fala o seguinte, que nesse momento que nós estamos passando, né, ele fala assim, é necessário que intervenhamos nas programadas de obsessão em massa, né, porque, querendo ou não, a gente está aqui, né, emanando vários pensamentos negativos e a gente precisa, de alguma forma, se policiar, porque quanto mais pensamentos negativos, mais, né, espíritos que estão ali afinizados com esse pensamento, a gente acaba atraindo, né, que vem ocorrendo num arrastamento alarmante, né. E ele fala, a ponto de constatarmos que em quase todos os quadros das patologias variadas estão presentes esses diversos espíritos, né, que de alguma forma se aproveitam desse paciente e influenciam, né, explorando as paisagens mentais e emocionais de cada espírito. Ou seja, se eu estou com essa sintonia, né,
pensando nesses pensamentos negativos, pensando nos acontecimentos que estão acontecendo agora, né, da pandemia, e começo de alguma forma a me afinizar com esses pensamentos negativos, eu abro aqui espaço para que esses espíritos se aproveitem, né? Está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos estão aqui ao nosso lado, nos influindo, não só nos influenciando, mas o tempo todo presentes aqui, né, querendo de alguma forma, inclusive nos guiar, né, das nossas ações. Então, se a gente não estiver atentos com isso, essas patologias acabam se agravando cada vez mais, né, Edu? Então, nós já temos a nossa problemática, a nossa dificuldade, que é uma responsabilidade nossa. Mas a partir do momento que a gente não trata, que nós deixamos em aberto, ficamos empurrando um sentimento ruim e não nos tratamos para conhecer. Então, eu estou partindo do princípio, eu não sei como lidar. Então, então eu tenho que buscar como lidar. Como essa pergunta, quem foi que comentou, não vi o nome da pessoa. O Guilherme, né? Como o Guilherme fez, ele falou, olha, peraí, está acontecendo alguma coisa estranha aqui, nesse momento, que eu estou percebendo, e eu quero saber como lidar com isso na pandemia, né? Aí a Roseli deu alguns exemplos de como ela já lidou. Cada um vai ter o que é importante, que a gente não fique inerte, porque a partir do momento que a gente fica inerte, não faz nada, o nosso pensamento fica focado no problema e não na solução. E se a gente foca no problema, a gente vai mostrar esse problema ao nosso redor, e nós vamos atrair pessoas que pensam exatamente iguais, tanto encarnados quanto desencarnados. E o nosso problema, o que começa a fazer? Começa a aumentar, porque agora não sou mais eu pensando comigo, já tem um outro que pensa igual a mim, que quando eu estiver esquecendo, ele vai me lembrar de que aquilo é um problema. Mas o inverso também é verdade, porque se eu começo a trabalhar no sentido de esquecer, de superar, de crescer, de criar ferramentas para tirar o foco do problema e focar na solução, eu também vou atrair amigos, pessoas encarnadas e desencarnadas que também estão no mesmo propósito. Então, tá bom, estamos com um problema, ok, quais são as soluções? Como nós vamos lidar? Nós temos ação sobre a morte das outras pessoas, as pessoas que estão desencarnando, nós temos ação sobre isso? Não temos. Qual é a nossa ação? Proteger, evitar que o vírus se dissemine, né? Usar a nossa máscara se precisarmos sair, evitarmos estar em aglomerações e tal. Nós estamos fazendo a nossa parte? Estamos. Quanto ao desencarne de cada um tem a sua história, cada um tem a sua necessidade. E nós temos Deus acima de todos, temos Jesus, temos todos os bons espíritos que estão acompanhando individualmente cada um do que está acontecendo. Ok, então o que eu tenho que me preocupar? Com agora o meu processo de entender tudo isso, desenvolver a minha fé, a minha confiança e desenvolver ferramentas que me tirem desse pensamento ruim. Por quê? Porque quanto mais eu deixo esses pensamentos, outros se aproximam. Aí quando eu estiver querendo esquecer, o outro vai me lembrar. Vai falar assim, olha, você está querendo ficar feliz, mas você não pode estar feliz, tem um monte de gente morrendo aí. Né? Então aí você fala, poxa, como é que vai ser a minha vida, né? Às vezes a gente se reúne, né? Eu falo assim, uma vez eu encontrei no elevador, aí duas pessoas conversando aí, uma falando assim para a outra, falando, como é que você tá? Eu não estou muito bem, eu precisei começar a tomar um Rivotril, porque eu ando muito nervosa. Aí a outra fala assim, você tá bem, você toma um e eu que tomo 2, né? Então a gente começa a afinizar com pessoas que querem competir na desgraça com a gente, né? Isso é o que falta, né? Mas aí isso te dá prazer, porque você fala, bom, não estou sozinho nesse barco, né? Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo. Para trazer um outro assunto aí, nos meus estudos, o doutor Adolfo Bezerra, ele tinha o hospital dele lá, né? E antigamente ele tinha um método bem interessante de saber quando a pessoa tinha um problema de ordem orgânica e quando ele tinha um problema de ordem espiritual. Ele evocava o espírito, né? Então, ele fazia um trabalho mediúnico e ele trazia esse espírito para conversar e aí ele falava assim, bom, se o espírito está equilibrado, o problema é da pessoa. Se o espírito está desequilibrado, o problema é do espírito, é uma influenciação espiritual. Hoje a gente não usa mais esse método, né? Mas o que acontece? A gente falou desde o início, aquele tratamento triangular.
separar, né, o medicamentoso, o tratamento espiritual com a terapia do passe, a desobsessão. A desobsessão, o que que é, gente? São as palestras, são você ir ao centro espírita, né, você tá ali focado na tua modificação, né, e o outro é o tratamento psicoterápico, né, que é aquele que vai te auxiliar você a enxergar esses gatilhos que trazem para você. Então, a gente sabe que a medicação, nesses casos de antidepressivos, ansiolíticos, ela não age de imediato, ela age por saturação, né? Então, você precisa tomar um certo tempo para ele começar a fazer efeito. Então, tudo isso, aí a pessoa que tem consciência, ou aqueles que convivem com ela, aquele que está tratando ela, inclusive o médico, né, o psiquiatra, tem que estar observando como é que ela está indo com essa questão, né? Se ela está apenas aliviando os sintomas, mas o médico percebe que não há nenhuma mudança comportamental nela, então ela não vai conseguir se ajudar também. Tudo é nesse ser integral que nós somos, o tratamento também tem que ser integral, né? Uma coisa em conjunto. Se eu não fizer as minhas modificações, né, independente de eu ter um problema de ordem orgânica, faltar um equilíbrio nos meus neurotransmissores, dopamina, serotonina e o outro aí que eu esqueci, noradrenalina, né, que são os principais aí que a gente tem conhecimento e trata, né? Então, se eu não tiver uma ordem desorgânica, mas eu não conseguir fazer as minhas próprias modificações, aí eu não vou conseguir êxito no meu tratamento também, né? Então, a gente tem que tratar dessa integralidade também no nosso tratamento. E tem um ponto importante, né, que nisso que você trouxe, Roseli, que até mesmo nos trabalhos de obsessão, né, por mais que o centro espírita faça ali um trabalho, né, com vibração, com oração, né, que normalmente precisa ter realmente pessoas ali que têm uma moral mais elevada, né, para fazer esse tipo de trabalho, mas que consiga de alguma forma afastar esse espírito muitas vezes obsediado. Se a pessoa não tiver mudança de postura, né, de comportamento moral também, não adianta, né, ela vai sair dali do centro espírita, passado alguns dias, se ela continuar nessa vibração negativa, esse espírito pode retornar, né, pode se aproximar ou trazer outros. Se ela continuar dando o alimento para ele que ele precisa, ele vai estar junto, né? É muito complicado, porque eu entendo assim que existem transtornos mentais que ele tem origem no nosso corpo mesmo, né? Essas neurotransmissores, se eles estão faltando, se estão em excesso, em desequilíbrio, porque os três também precisam andar juntos, seria o ideal, né? Porque um tem função diferente do outro, né? Então, se a gente não mantém esse equilíbrio, a gente tem essa dificuldade também de fazer o nosso próprio tratamento. A gente tem que ficar sempre procurando buscar esse equilíbrio, e só a gente mesmo que tem condição de se observar e de saber como é que nós estamos tendo esse nosso próprio andamento, como é que a gente está se cuidando nesse aspecto, o que eu preciso modificar, quais são os gatilhos que me despertam fobias, depressão, os meus medos, né? A gente tem como identificar isso, né? Se a gente fizer um estudo, uma análise de como nós somos hoje, o nosso comportamento hoje, as nossas inclinações hoje, as nossas virtudes, a gente vai ter uma ideia de quem nós fomos no passado, e até a gente trazer para a nossa vivência de hoje algumas situações que podem, não dentro de um contexto bem nítido, mas dentro de uma coisa mais assim subjetiva, a gente tem condição de trazer para a nossa vida de hoje o que nós fomos, que situações nós enfrentamos no nosso passado. É isso que o Espiritismo ensina para a gente, esse caminho que ele dá para a gente poder percorrer e poder chegar com mais segurança, né, a viver a vida, planeta de provas e expiações, a caminho da regeneração. A gente tem ainda diversas situações, né, difíceis. E é importante lembrar também, e nesse mesmo livro também fala, né, aqui dos distúrbios espirituais, né, dessas influenciações espirituais. Manuel Filomeno de Miranda traz vários exemplos também de grupos espíritas, né, onde os médiuns, muitas vezes por falta dessa conduta moral, né, apurada, de algumas questões, né, pessoais, acabam sendo influenciados muito mais do que a gente espera, né, tendo essas influências aí negativas desses espíritos que se aproximam, porque dão margem, né, não tem uma conduta moral
uma conduta ética, né, dentro dos trabalhos, de alguma forma não fazem oração, não se policiam, não fazem uma prece, né, não se preparam para o trabalho mediúnico e recebem também esse tipo de influência. Eu penso, Monique, que o obsessor, nesse caso, ele também é um doente, né? Ele é um doente, ele só está buscando iguais ali para dividir e enfatizar o sofrimento que ele também tem dentro dele. Então, quando a gente fala de um processo de obsessão espiritual, por mais que a gente fale assim, esse aqui, ele está afim só pela equivalência de ideias, né, porque são compatíveis, ou ele está aqui porque ele está forçando uma barra para derrubar a outra pessoa, ele é um doente também, ele está sofrendo. Quando a gente consegue trazer ele para um grupo de orientação, quando a gente consegue conversar com ele, a primeira coisa que a gente faz no grupo é despertar para o que ele está fazendo da vida dele, como ele está perdendo tempo atrapalhando a vida de outra pessoa e a própria vida. Cadê as pessoas que ele ama? Cadê aqueles que já desencarnaram? Cadê aqueles que fizeram ele sofrer? E ele está perdendo tempo ali, né? Então ele está sofrendo pra caramba. Talvez ele, obstinado no ódio dele, na ideação, ele fica fazendo coisas erradas, né? Indo por caminhos que não vão trazer aquilo que ele espera, o que todos nós esperamos, que é felicidade. E essa felicidade só vem quando eu me aproximo de pessoas que eu amo e começamos a crescer todos juntos, né, desenvolvendo tarefas do bem, nos aproximando dos bons, daqueles que querem fazer o bem, que querem crescer também. Aí é que nós vamos começando a ter o sentido da verdadeira felicidade, alguns relances, né, alguns lapsos de verdadeira felicidade, que a gente está com as pessoas que a gente ama e que nos amam também. Então, se ele está ali numa ligação perniciosa de prejudicar, ele não está feliz também. Então, a gente traz ele, conversa, né, e também encaminha para que ele possa ser tratado nos planos superiores. Por isso que é importante, quando a pessoa que está sofrendo vai à casa espírita, ela leva consigo todos esses que podem estar atrapalhando a vida dela, e dá uma chance para eles também. Isso é muito importante. Eu acho interessante a forma como Joana de Ângeles vê tudo isso, né, que ela fala que a enfermidade, quando acontece esse tipo de patologia, né, mental, né, psíquica, ela fala que é o dreno salvador, que traz no perispírito, né, questões a serem tratadas no corpo físico, para serem tratadas e resolvidas, ou seja, eu estou drenando aquilo que está no meu perispírito, que são aqueles sentimentos, aquelas emoções mal resolvidas, eu trago para o meu corpo, né, material, para eu tratar de alguma forma e resolver nessa encarnação, né? Perfeito, perfeito. O pessoal hoje está quietinho, né? A gente está falando muito assunto aqui. Um pouco tímido. Eu queria trazer um pouco do que você trouxe, que foi a questão da idiotia, né? Que você trouxe nesse exemplo do Adolfo, e que está lá no Livro dos Espíritos, né, entre as questões 371 e 378, que fala exatamente da questão da inteligência, né? Com quantas pessoas vêm, né, com condições físicas aqui, muitas vezes que não dá condição de se relacionar, né, com a sociedade, que limitam esses relacionamentos, que limitam de alguma forma até a comunicação. E lá na questão 371, né, Kardec questiona os espíritos do porquê que isso acontece, se essa pessoa que está nessa condição, se ela é um espírito menos inteligente do que outros espíritos. E a resposta dos espíritos é muito bacana, porque fala a respeito disso, né, e explica que uma situação de idiotia, né, então, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa que tem, de alguma forma, alguma dificuldade de se relacionar, né, ou até mesmo os autistas, que têm essa dificuldade de relacionamento, ele diz que essa pessoa não é menos inteligente que as outras, mas muitas vezes ela está ali naquela condição que ela não consegue se movimentar, né, se comunicar ou se relacionar por questões anteriores aí do passado, né, porque está resgatando, de alguma forma, algumas ações, né, do passado, que ela precisa, de alguma forma, estar nessa condição agora para aprendizado e aprimoramento. Mas isso não significa que ela é menos inteligente, porque existe uma inteligência ali que está entendendo tudo o que está acontecendo, né? Interessante isso, quando a gente começa a avaliar dessa forma, né?
lá no Hospital do André Luiz, né, que tem os mais ou menos 550 e poucos lá que estão internados, às vezes desde quase recém-nascidos, né, a gente tem um afilhado lá que ele com quanto ano? Acho que 1 ano ou 2, ele já ficou lá no André Luiz e a mãe vai lá visitá-lo tudo, né, e disse que eles fazem exercícios mediúnicos com esses pacientes e que os espíritos, muitas vezes são espíritos alguns revoltados, mas a grande maioria eles têm consciência da situação que eles estão passando nessa encarnação, e eles são resignados, entendendo que é para a melhora deles, que inclusive muitos deles têm consciência de que foi escolha deles também essa situação, né? Então, às vezes, tanto que quando a gente vai fazer o apadrinhamento lá, né, eles fazem uma palestra para a gente, tudo, então, porque a nossa tendência é a gente chegar lá com dó, né, ai, coitados, né, então a pessoa nos orienta, ela fala assim, deixa eu falar, não tenham dó, porque na verdade a maioria deles estão muito felizes como estão, porque tem essa consciência, né, coisa que a gente, né, não tem, porque a gente se revolta com situações que acontecem na nossa vida, né, a gente entra nas nossas depressões porque a vida não está andando do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planejou, né, então a gente não brinca mais e começa a falar assim, ai, não vou mais brincar, vou ficar triste, vou entrar em depressão. Às vezes a gente faz isso por essa situação, não são todos os casos, né, menosprezando o problema, né, mas a gente tem muitas essas questões da gente não entender a vida, as situações que nos são colocadas, né, a gente não se resigna facilmente, né, enquanto que, olha, a situação deles, eles estão lá muito bem, quer dizer, é a imortalidade do espírito, o corpo, né, é só um envoltório para o espírito poder se manifestar, e o espírito se manifesta com essas limitações, o espírito está lá vivíssimo, cheio de energia, mas está limitado ali no corpo, né? É verdade. Eu queria até dar uma relembrada que você falou do doutor Alberto Almeida, né? Eu não. Foi o Bezerra. Não, Bezerra, Bezerra, mas o doutor Alberto Almeida, ele fala muito dessa questão de como é que a gente diferencia essa questão dos transtornos mentais patológicos, né, de condição física e também espirituais, o como diferenciar. E aí ele fala que nós precisamos, antes de qualquer diagnóstico, a gente precisa olhar algumas variáveis, que é a variável biológica, sociológica, mental, espiritual e também de fenômenos espíritas, que muitas pessoas também têm essa questão de começar a ver espíritos, né, e aí as pessoas começam a confundir com a esquizofrenia, né? Porque no caso da esquizofrenia biológica, que é um transtorno em que a pessoa consegue ter visões, né? Começa a ver coisas também, podem ser confundidas as duas. Então, é importante sempre passar por esse crivo desses cinco pontos aqui. Então, são fenômenos espirituais, a espiritualidade de alguma forma, mental, né? Que pode ser algum problema, uma questão mental, sociológica e biológica. Às vezes até a pessoa fazendo uso de droga, ela pode desencadear algum problema dessa ordem, né? Ela tá levando uma vida ali normal, faz o uso de alguma droga, alguma substância, já tem uma certa tendência, uma inclinação orgânica para isso, mental, né, psicológica para isso, e acaba desencadeando um problema, né? Então, também tem várias vertentes mesmo, e no meu entendimento, essas que são patológicas, não importa, todo o transtorno mental, ele abre brecha para uma influenciação espiritual, né, ele abre brecha, sendo mesmo que ele não tenha a sua origem lá, né, ele abre a brecha para isso, então os cuidados têm que ser, no meu entendimento, o ideal é esse tratamento aí triangular que a gente fala. Exatamente. Gente, estamos aí a 2 minutinhos para a gente finalizar a nossa live. Tá acabando, né? Então, gente, considerações finais aí, fiquem à vontade para complementar. Só agradecer sempre a oportunidade, a companhia de vocês nesse sábado gostoso, e vamos escolher um tema joinha para a semana que vem. Sugiram temas também, manda lá no canal da Monique, no Instagram, né? Vocês não escolhem tema, então escolham, aproveita, a gente está dando essa liberdade para vocês, aproveita, escolhe o tema, aí a gente vai falar o que vocês quiserem. Vou fazer, Roseli, eu vou abrir uma caixinha de pergunta. Vamos ver se o pessoal tá, né, tem
manda uns temas aí bacanas para a gente fazer para os próximos sábados, né? Isso, abre sim, abre para eles participarem. Afinal, nosso público são vocês que mandam aqui na gente. Vocês vão mandar, a gente vai fazer. Beijinho no coração e bom feriado. Aqui, ó. Comecei a estudar magnetismo, é bastante importante também. Olha aí um tema bacana para a gente falar sobre magnetismo. Gosto desse tema, hein, Angel? Adorei a sugestão. Gente, então, só para a gente finalizar aqui, né, eu queria lembrar, né, dessa importância da gente não olhar só a questão dos transtornos mentais nessa visão espiritual, mas sempre lembrar aqui do tratamento, né, dos psicólogos, dos médicos, dos psicoterapeutas, dos terapeutas, da necessidade da gente sempre fazer esse tratamento aí colegiado, né? Porque apesar da gente ter a oportunidade aí de ter o conhecimento de fazer um tratamento espiritual com passe, água né, água fluidificada, tratamentos dentro do centro espírita, nada substitui a medicação, né? Quando a gente tem aí a recomendação médica para tomar os medicamentos, a gente não deixar de se cuidar, né? De manter esse tratamento que a ciência também nos traz, e o espiritismo também, de alguma forma, também nos alerta que não é somente as questões espirituais, mas muitas vezes o nosso corpo pede também essa medicação, né? Então, e lembrando que 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados porque eles tinham doenças mentais associadas, como transtorno bipolar, depressão, síndrome de pânico, esquizofrenia, que acabou culminando no suicídio pela falta de tratamento. E mais de 60% dessas pessoas nunca foram ao médico, né? E foi depois diagnosticado pelo que eles vinham apresentando de quadro. Ou seja, o tratamento de transtornos mentais evita, né, as questões de suicídio. A gente vai conseguir amenizar o problema antes que ele fique tão crítico que a pessoa não suporte mais. E é importante lembrar que o Sistema Único de Saúde também nos dá a opção aqui, né, de tratamento. Então, muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho recurso, né, eu não tenho condições. Procurem, porque tem muita opção realmente de tratamento. Muitas pessoas fazendo trabalho voluntário também nesse sentido. As faculdades, né, as faculdades também fazem a terapia, os alunos ali que estão em estágio, estão se formando. Olha aí o que o Jorge colocou, você viu aí? Jorge, só para finalizar, o atendimento fraterno, acho que ainda é um pouco precário. Exatamente, Jorge, a gente falou disso também, né? De o quanto é importante a gente conscientizar essas pessoas que estão aí no atendimento fraterno, na linha de frente, né, nos centros espíritas, para conseguir diferenciar o que realmente é patológico, né, é biológico, e o que é realmente espiritual. Existe essa necessidade realmente de fazer essa diferenciação, né? Então, eu acho que às vezes você diferenciar é difícil, mas oferecer sempre o tratamento espiritual é importante, e também nunca colocar tudo nas costas do espírito, né? E você tá com um problema de obsessão, nem sempre é. Então, eu acho que o atendimento fraterno, ele tem que ter esse critério, e não tentar diagnosticar se você não tem essa condição, que não vai ser num atendimento ali que você vai conseguir diagnosticar, né? Mas indicar sempre o atendimento, o tratamento espiritual, eu acho que é muito válido, sim. E saber colocar bem as palavras, né? Sem menosprezar o que a pessoa está sentindo. Porque, ó, só para encobridar um pouquinho aqui, o que o Jorge trouxe, eu achei muito legal. Aliás, eu acho um tema bacana também a gente falar sobre atendimento fraterno na casa espírita, sabe? É um tema que a gente pode trazer. Porque o que acontece? Às vezes, a gente não tem um certo cuidado na hora de falar com a pessoa, e a gente acaba menosprezando o que ela sente. Então, às vezes, vai a pessoa lá falar, eu tenho depressão. Olha, já aconteceu comigo, eu sou atendente lá no André Luiz, né? Trabalho no plantão de orientação, e eu confesso a vocês, já aconteceu comigo de passar uma pessoa lá, que o marido dela veio antes, falou sozinho comigo, um caso muito grave de uma pessoa que anos e anos vivia em depressão e tentou o suicídio várias vezes. E olha, eu ingenuamente fui falar para ela assim, mas a senhora não tem motivo, olha, o seu marido veio aqui, falou comigo, a sua família está preocupada, olha quanta coisa a senhora tem. Gente, a mulher, ela é doente, eu não podia, claro, eu não sabia, hoje eu sei. Então, a gente tem que evoluir também
nos cursos que a gente faz na Casa Espírita, dentro do que a gente vê na codificação, né? Para a gente saber interpretar também dentro do nosso momento atual e não ficar achando que porque a pessoa tem tudo, é rica, tem tudo que é de material, tem família que ama. Porque a depressão tem outras causas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Ó, Jorge, gostei, hein? Vamos pensar, gente, em falar de atendimento fraterno na Casa Espírita? Eu acho que é bacana também. Muito gostei. Bom. Gente, queria agradecer a participação de vocês. Obrigada. Fico muito feliz em estar com vocês aqui no sábado. Beijo grande a todos que estiveram com a gente. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vir também outros temas para a gente pensar para os próximos aí. Beijo grande, gente. Até a próxima. Beijo, lamparinas, que estão aí sempre com a gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.